Olá, pessoal. Sou Rosimar Santos Oliani, psicóloga, psicopedagoga e diretora aqui do Cinep Paraná. Bem-vindos a mais um podcast do Cinep Paraná. E hoje conversaremos sobre um assunto muito importante. Gente, vamos conversar um pouquinho sobre síndrome de burnout. E ninguém melhor para conversar sobre o tema de hoje do que o psicólogo Davi Sidney de Lima. Olá, Davi, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Rosimar, uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite, uma satisfação muito grande estar com vocês. Muito bom. Eu acho que hoje a gente vai conversar sobre um tema tão importante, né, Davi? E ninguém melhor até do que você, com a tua experiência, os teus conhecimentos, para passar aqui para as escolas associadas ao Cinep Paraná um pouquinho sobre síndrome de burnout. Vamos lá? Então, Rosimar, você fala dessa questão de propriedade para falar a respeito do tema. Eu sou professor também, né? Então trabalho em sala de aula e sou formado em psicologia. Na pele sobre tudo isso. Davi, eu vou te pedir a gentileza de você falar um pouquinho sobre a tua formação e a tua trajetória profissional. Quem é o psicólogo Davi? Vamos lá. Rosimar, então eu sou formado em psicologia como uma segunda graduação. A minha primeira formação em filosofia, então da filosofia eu acabei indo para a psicologia também. Na psicologia, desde o começo, eu tenho interesse por temas relacionados a neurociências, então já começo trabalhando com neuropsicologia ali na graduação, sigo para essa área de neurociências, neuropsicologia no meu mestrado e atualmente também realizo doutorado, né, aqui no programa de pós-graduação da UFPR, também em avaliação e reabilitação neuropsicológica. E na clínica eu trabalho com crianças com transtornos de aprendizagem e que também estou nesse contexto de escolas, né, de atender pais e professores e essa demanda dos problemas de aprendizagem. E trabalho também com adultos e adolescentes, né, e avaliação e reabilitação neuropsicológica e a terapia cognitivo-comportamental, que são as minhas áreas de atuação. Nossa, riquíssimo. E que nesse momento, acredito que também triplicou a demanda, não, Davi? Não tenho dúvida. Como que é? Foi em crescimento, uma progressão geométrica, né? Tendo em vista o sofrimento humano sempre foi um desafio muito grande, mas diante de uma situação que nós passamos, estamos passando, né, de pandemia, então parece que se sentir a humanidade, né? Então, o quanto que essa humanidade muitas vezes pode ser dolorida, pode trazer sofrimento. Então, nesse momento, é uma situação generalizada, né? Então, tanto na questão pessoal, na vida profissional, aí as pessoas estão cada vez mais apresentando esse sofrimento, né? E, Rosimar, diante desse sofrimento, algo interessante que eu vejo é que parece que as pessoas estão mais dispostas, estão mais preparadas para olhar para esse sofrimento, né? Para encarar esse sofrimento. Eu acho que a questão do autocuidado, ele ganhou, né, um olhar diferenciado com essa questão da pandemia. Davi, então, nada melhor nesse momento, o que a gente imaginou? Eu tenho conversado muito aqui justamente sobre os alunos, sobre crianças, adolescentes, e hoje o porquê conversar sobre o professor. Né? A gente sabe que está chegando aí agora a semana pedagógica, depois umas férias muito curtas, né? Em torno de 10, 11 dias para o professor agora no mês de julho. Então, Davi, justamente por conta dessas demandas, né, em relação ao professor, que a gente gostaria de conversar e começar pela pergunta, né? Ou seja, o que é a síndrome de burnout? Rosimar, então, olha, quando a gente trabalha com contexto do trabalho, né? Então, assim, o contexto da ocupação das pessoas, a gente percebe que, sim, o ambiente de trabalho ele pode ser um ambiente de adoecimento. Nós já estamos na classificação internacional de doenças, a edição número 11. Né? E nessa edição número 11, nós temos ali uma especificação melhor do que é a síndrome de burnout e de quais que são as características para que a gente tenha um contexto ali diagnóstico de síndrome de burnout. Então, a síndrome de burnout é basicamente um fenômeno laboral, um fenômeno ocupacional. Quando a gente fala de síndrome, nós não estamos falando de uma doença, né? Estamos falando de uma condição do ser humano. Nós estamos falando, então, de uma série de situações
que acontecem, que configuram aquilo que a gente chama de síndrome de burnout, né? O ambiente de trabalho, por si só, é um ambiente de estresse. A resposta, né, que nós damos diante dos desafios da vida é uma resposta de estresse. Então, o estresse ele começa a ser estudado em 1925, e que a gente tem ali um padrão, né, de comportamento neurofisiológico que mostra como que esse estresse se manifesta. Então, nós temos ali desde a questão de o alerta do corpo, né? Então, o corpo que, diante de um estímulo estressor, ele fica em alerta. Você tem a resistência, então, você, diante da identificação do estímulo estressor, você se adapta para responder àquele estímulo estressor, então resiste ao estímulo estressor, e a exaustão, né? Quando você chega num determinado momento então, que o corpo esgota as energias. O que seria, então, de se esperar numa resposta adaptativa que é o estresse? É que nós passássemos por esse processo, chegou na exaustão, você deu fim ao estímulo estressor e você parte para outros desafios, né? Na síndrome de burnout, o que nós temos? Nós temos uma resposta adaptativa de estresse que é crônica, então uma resposta que é persistente. O burnout, então, ele é um fenômeno do contexto do trabalho. Então, nós não temos como colocar síndrome de burnout para outras situações da vida, né? Ela é típica para o ambiente de trabalho, né? Onde você tem ali um contexto que é um contexto exigente, e que o sujeito tem respostas, né, que são mal gerenciadas. Então, respostas mal gerenciadas. E que tem uma série de características aí que agravam essa situação. E a gente pode ver que a síndrome do burnout ela é um momento em que você tem ali a instalação de um quadro crônico, né, de uma série de doenças, né? Então, por isso que é síndrome, né? Uma coleção de doenças. Também, quando a gente pensa, né, em síndrome de burnout, é interessante a gente pensar assim, olha, que nós temos um perfil de pessoas que são mais acometidas por essa síndrome, né? Os workaholics, por exemplo. Rosmar, não tenha dúvida, né, que quando a gente pensa lá nos perfis, né, tipo A, tipo B, né, então assim, o tipo A é um perfil onde você tem ali uma característica, inclusive, de personalidade, né, então uma conscienciosidade muito forte, né. As profissões que são mais acometidas pela síndrome de burnout são aquelas profissões onde você tem interesse do sujeito, um cuidado do sujeito pelo outro, né? Então se manifesta nessas relações de trabalho onde você tem uma ênfase muito grande nessa interpessoalidade, né? Então que aí entrariam desde médicos, professores, né? Profissionais da segurança, profissionais da saúde. Que está em alta, né? Tanto policiais como os professores são os mais acometidos, né? Perfeito. E a senhora, Rosmar, quando a gente olha para esse momento da pandemia, né, então foi um momento em que, por exemplo, no ambiente educacional, né, a gente tem ali uma situação em que os professores normalmente têm essa questão de terem uma responsabilidade muito grande. Então, para ser professor, geralmente o sujeito é um sujeito vocacionado, né? Uma pessoa que se sente chamado para aquela missão, encara o magistério, encara o acompanhamento pedagógico, né, como uma missão, né? E você perceba, a pandemia ela trouxe um contexto onde se perdeu o controle desse campo educacional. Porque da noite para o dia os professores foram tirados do ambiente educacional, então foram tirados ali do seu local de trabalho e foram mandados para suas casas, né? E isso trouxe uma perda de controle. Muitos professores responsáveis, dedicados, né, que é o perfil de pessoas acometidas pelo burnout, chegaram a uma situação em que não tinham controle mais do que estavam fazendo, né? Então, sem domínio das telas, dessa questão de gravação, Houve um questionamento da própria capacidade, digamos, profissional. E que daí entra a caracterização do burnout, né? Então, assim, as dimensões que o burnout afeta e que estão discriminadas aí na CID-11, né? Nós não temos no DSM-5, né, a síndrome de burnout como uma categoria diagnóstica, né? Mas na CID-11 lá você já tem aí uma especificação melhor do que foi colocado na CID-10, e as dimensões que a gente tem lá são, então, um sujeito que tem uma sensação de esgotamento físico e mental,
Então, uma das primeiras características, esgotamento físico e mental. Segundo, uma certa dissociação, um afastamento do trabalho. Então, o sujeito ele começa a olhar para o trabalho como o que me diz respeito. Isso não diz respeito a mim. Né? Então, quase que um descolamento, um afastamento, né, do trabalho. E faz aquilo que ele consegue fazer e chega um determinado momento que nem mais isso ele consegue fazer, porque vem a terceira característica dimensional aí dessa síndrome de burnout, que é o fato do sujeito começar a questionar sua própria capacidade. Né? Então, é um sentimento de ineficiência. Então, por mais que ele faça, ele sempre está insatisfeito, sempre está questionando o seu desempenho. Né? E isso tudo, se a gente for verificar aí nesse momento, a pandemia impactou por demais. Intensificou muito. Né? Tá, essa questão você fez, é uma outra situação, mas, de repente, até para dar um exemplo para as pessoas, para ver o quanto isso, às vezes, pode agravar uma situação como essa. Quando existe, digamos, no trabalho, alguma situação em relação a assédio moral, por exemplo, você sabe dizer para mim um pouquinho, isso intensifica, como que dá para a gente mostrar até essa gravidade em relação a uma pessoa que está com síndrome de burnout? Veja, Rosmar, muito interessante a tua colocação pelo seguinte: a síndrome de burnout, ela não é considerada uma doença, então você não tem uma etiologia, você não tem uma causa definida. Né? A síndrome de burnout é normalmente estabelecida a partir de critérios clínicos. Né? É um estado. É uma situação, um contexto todo que vai gerar isso. Né? E, como eu falei no início, é um contexto normalmente que é prolongado. Né? E se a gente for olhar para características do assédio moral, né, a gente vai perceber que uma das questões ali do assédio moral é a persistência daquele comportamento assediador. Né? Então, sim, o assédio moral ele é um fator aí muito relevante, um fator de risco para que você tenha um ambiente que favoreça o desenvolvimento da síndrome de burnout. Perfeito. E quais são os sintomas da síndrome de burnout? Rosmar, inclusive, a síndrome de burnout ela está colocada lá no CID-11 dentro das categorias, né, das questões que levam o sujeito a ter alteração de saúde e procurar serviço de saúde. Né? Então, você veja, os sintomas físicos normalmente aparecem. Né? Então, o sujeito começa a ter taquicardia, começa a ter alteração do sono, começa a ter problemas de alimentação, começa a ter problema de pele, dor de cabeça intensa. Né? Então, uma série de alterações físicas muito importantes e que mostram, né, um aumento da intensidade aí, e que o sujeito muitas vezes vai tratar. E daí a gente tem aí, às vezes, abuso de analgésico, né? Abuso até mesmo de outras drogas, né? Automedicação. Né? Então, justamente porque você tem um sujeito ali que está num nível de esgotamento, que está afetando a sua dimensão física, né? E que, sim, um analgésico vai fazer passar aquela dor, aquela distensão muscular, né? Aquele sintoma de dor nas costas e tudo mais, mas é somente um paliativo e que os sintomas só vão se agravando. Então, num primeiro momento, a gente pode pensar em sintomas físicos. Né? Então, aquela mancha na pele lá que não sai, que aparece e que não tem explicação, que vai e volta, rinite, asma. Né? Então, uma série de sintomas, né, que o sujeito procura ajuda, mas assim não resolve a base. Né? Não resolve a base. Né? Até que você pode ter aí um sujeito que vai literalmente perdendo o sentido da vida e que vamos tendo crises de ansiedade, né? Crise de pânico. Desenvolvendo algo mais sério, né? Davi, e como diferenciar? Acho que para as pessoas fica muito difícil diferenciar, por exemplo, o estresse do cotidiano com a síndrome de burnout. Veja, Rosmar, essa é uma questão bem importante, porque assim, olha, quando a gente fala de estresse, nós muitas vezes estamos falando de algo que é natural. Né? Então, assim, é normal, inclusive quando a gente levanta pela manhã, o nosso nível de cortisol, né, que é esse hormônio que nos predispõe aí a enfrentar os desafios do dia, ele está mais alto, né? E a tendência é ir diminuindo ao longo do dia. Então, assim, o estresse ele é uma resposta adaptativa e que faz parte dos conflitos, dos desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Né? Numa situação de estresse,
o sujeito sente um cansaço muito grande, né? Então, ele sente uma fadiga e que, assim, olha, depois de uma semana de provas, né? Depois de um semestre intenso, né? O sujeito pode tirar um mês de férias, pode tirar uma semana ali né? A semana da ressaca ali e tudo mais, e a pessoa consegue se recuperar, né? Agora, quando nós estamos falando da síndrome de burnout, é um estresse crônico em que o sujeito não tem essa sensação de recuperação, né? Então, assim, ele não consegue se Nada é recuperar. restaurador. Nada é restaurador. Né? Insônia é muito forte. Insônia é algo extremamente importante e que vai levar a abuso de álcool, abuso de drogas, cigarro, até mesmo abuso de psicotrópicos, né? Por exemplo, Rivotril e uma série de, como é que é, Zolpidem, por aí vai, né? Então, Tá. Estresse, depressão e ansiedade estão envolvidos no burnout? estão envolvidos no burnout. Então, a gente pode pensar assim que o burnout ele vai envolver um estresse crônico. A ansiedade ela é um sinal bem importante de que esse sujeito está se encaminhando para um quadro de burnout. Vejam, quadros depressivos, existem estudos que mostram que 4/5, né, de quadros depressivos eles são desenvolvidos a partir de uma crise de ansiedade. Né? Então, assim, o estresse é sintoma de burnout, a ansiedade sintoma de burnout e a depressão é uma sequela do burnout. Né? Então, a depressão, o fato do sujeito chegar a um ponto de ter uma depressão profunda aí, que leva até mesmo à ideação suicida, né? É um quadro bastante crítico aí de um burnout já instalado e que as sequelas estão acontecendo. A gente poderia pensar, né, que esse burnout aí tem então essas questões de dar sinais, né? Sinais físicos, sinais mentais. Então, sinais físicos a partir dessas várias alterações aí que tem uma resposta, né, a partir de um tratamento ali paliativo, mas que não resolve a base, né? E uma questão emocional aí que vai da crise de ansiedade até uma depressão. Tá. Seria como colocar um pouquinho aqui para os educadores, gestores aqui das escolas associadas ao Cinep Paraná, algumas dicas como prevenir o burnout no trabalho? Veja, Rosimar, a gente pode pensar sim, né, em um ambiente de trabalho, né, onde você tenha ali uma diminuição dos fatores de risco, né, fatores de risco. Então, assim, olha, está muito marcado em toda essa descrição dos sintomas dos sintomas psíquicos envolvidos ali no burnout, a questão de perda de controle, né? Então, o profissional perde o controle do seu ambiente de trabalho, né? Então, a gente pode pensar assim que um ambiente de risco, né, é quando você tem o professor ali que está exposto, né, a situações em que ele é desautorizado, em que ele perde, né, as suas funções, né? Então, pensar num equilíbrio, né, entre esse professor que ele consegue ter objetivos, ele consegue colocar objetivos, né? Não recebe objetivos que são impossíveis de serem alcançados, né? Então, estabelecer objetivos que sejam possíveis de serem alcançados, porque a gente pode correr o risco de, assim, olha, ou determinar totalmente o que o profissional faz, ou, então, assim, me mostra o que você quer fazer, né? O extremo oposto, né? Não apresentar nenhum direcionamento, né? Então, assim, os dois movimentos, eles são prejudiciais, né? Então, ter um ambiente onde vocês têm uma questão de empatia, né? Empatia nas questões do processo, né? Nas questões de tomada de decisão, né? Onde você tem esse foco nas relações humanas, que são relações de empatia, né? Que são relações de compreensão, né? De compreensão, mas de compreensão mútua, né? E onde, por exemplo, a gente poderia pensar nos gestores, né? Então, tantos colaboradores estarem atentos às situações do gestor, porque, Osmar, características do burnout também são irritabilidade, agressividade, né? Então, às vezes, o sujeito teve um surto lá, né? Então, assim, nem ele consegue lembrar, às vezes, do que foi que aconteceu, né? Então, assim, tem uma... De tão forte. De tão forte que é. Então, o ambiente, ele ser humanizado, né? Ser um ambiente de compreensão. Às vezes nós falamos muito dentro da escola, e você também está na área educacional, em ações preventivas, né? Então, a gente fala muito em relação às famílias, falamos em relação aos alunos. Algumas ações preventivas daria para trabalhar com os professores, assim, na semana
pedagógica, com a coordenação pedagógica, orientação educacional, como que você vê o que a escola pode oportunizar aos professores pensando nessa prevenção em relação ao burnout? Rosimar, porque assim, olha, o burnout ele vai englobar questões que estão na dinâmica, no ambiente do trabalho e também questões de o sujeito ter um repertório para dar conta dos desafios do ambiente. Né? Então, a gente poderia pensar assim, olha, enquanto ambiente, né? Então, enquanto semana pedagógica, enquanto esse movimento de preparação, ou de começo de semestre, ou de finalização do semestre. Né? Então, você ter momentos ali na escola, né? Que sejam momentos de a proximidade, né? De escuta, momentos de descontração, né? Momentos em que você consegue sentir essa liberdade, Ter uma troca maior. Diminui a pressão, né? Momentos para diminuir a pressão, né? Mas a gente tem que cuidar muito que às vezes momentos de diminuir a pressão podem ser também usados como momentos para pressionar, né? Então o sujeito se sente obrigado a participar de algumas questões, né? Então tem que cuidar muito com essa situação de como configurar essa. Eu vejo em várias empresas, agora saindo um pouquinho da área educacional, que já estão oportunizando ambientes que sejam relaxantes, né, aos profissionais. Você acha que, de repente, seria muito bem-vindo essas ações também dentro da escola aos professores, embora a realidade é muito diferente, né? Porque, queira ou não queira, o professor sempre tá muito ligado ali ao aluno, né? Mas faz falta, de repente, um momento maior até para que essa escutativa ela aconteça de fato. Rosimar, perfeito, porque a acolhida, né? Então, assim, a acolhida ela acontece de diferentes maneiras, né? Então, assim, a acolhida acontece, sim, a partir de gestos, palavras, de ambiente, de cores, de móveis, de oportunidades, né? Então, assim, oportunidades que o sujeito, que é apresentado para o sujeito. Então, assim, na escola, a gente poderia pensar em ter esses momentos pro professor, né? Pro profissional da educação, né? Em ter essa configuração que ajude nessa acolhida, né? Em fazer com que o sujeito sinta-se dentro de um ambiente de desenvolvimento, né? Não um ambiente onde ele tem que ir lá enfrentar e fugir, né? Onde ele tem que estar preparado para a guerra e para o conflito. Isso já é algo prejudicial. Então, semana pedagógica é um bom momento para ter esse momento com o professor. Semana pedagógica é um momento, mas que não se resume Falta, né? A isso, né? Tem que ser algo mais contínuo, né? Porque assim, olha, o burnout, como nós falamos aqui, Osmar, ele não é algo que se resolve em uma semana, não é algo que se resolve da noite para o dia, né? Não adianta ter ótimas propostas durante a semana pedagógica e o profissional não perceber que isso está se estendendo ao longo do semestre, né? Que isso está sendo efetivado, né? Que essas relações estão sendo mais humanizadas, estão sendo de acolhida, que você tem ali pessoas que estão atentas umas às outras, né? Então, assim, de perceber que esse sujeito não está bem, né? Então, assim, perceber que esse sujeito não está bem, e ajudar esse sujeito muitas vezes a procurar ajuda, porque quando o sujeito está acometido aí pela síndrome de burnout, nem sempre ele tem essa disposição para procurar ajuda, né? Ele está sempre numa posição de enfrentamento, né? O procurar ajuda parece que é algo que não cabe. Eu percebo isso muito no consultório, quanto essa procura da ajuda às vezes vem por incentivo dos familiares, né? Dificilmente, às vezes, a pessoa mesmo, né, chega a essa conclusão. Então, é claro que, digamos, todos os amigos, quem puder ajudar até nessa percepção, será muito bem-vinda, né? Para a ajuda desse profissional especializado. Perfeito, perfeito. Ouvir amigos, familiares, né, pessoas próximas, ouvir essas indicações é um fator de proteção muito grande, né? Então, assim, ouvir o que estão falando do comportamento. Então, o sujeito só está trabalhando, né? Então, assim, está numa dinâmica que há anos não tira férias, não consegue relaxar nas férias. Isso. Né? Aquela história de chegar quase 2 anos sem férias, né? Isso. Bom, vamos lá. Existe algum perfil de risco para o desenvolvimento do burnout? Existe perfil de risco, no sentido de que, muitas vezes, aquilo que é exigido, né? Então, assim, um profissional comprometido, um profissional pontual, um profissional que responda às demandas, tal. Quando a gente pensa, né, nessa situação de um sujeito que tem aquelas características de competência
que a gente espera de um bom profissional, né? Mas isso se torna um exagero, um excesso, se torna algo em que vai justamente faltar o sujeito. Então, tem muito mais vez na vida do sujeito ali as questões externas do trabalho do que o próprio sujeito. Então, esse é um fator de risco bastante grande para você se ter uma síndrome de burnout, né? Então, conseguir dosar essa conscienciosidade, né? Conseguir dosar isso, conseguir fazer com que isso seja algo que permite viver, né? Então, inclusive burnout, né? Então, assim, um sujeito que está queimando o que está fora. A gente pode pensar assim em alguns filmes, né? Onde você tem lá o sujeito que ele está finalizando o filme, então ele explode um carro para trás dele que está pegando fogo, uma casa que está pegando fogo, e o sujeito está saindo, né? Então, assim, é um burnout, no sentido de que acontece isso na síndrome do burnout. O sujeito quer queimar tudo, né? A casa está tão bagunçada que se diz, dá vontade de não chamar ninguém para arrumar, mas tacar um palito de fósforo ali e botar fogo em tudo, né? Então, assim, está faltando o sujeito. Então, o sujeito está queimando tudo ao redor dele, né? Então, a gente poderia pensar num burn-in, né? O sujeito que tenha uma fogueira, uma chama interna de força vital, né? Essa força vital, ela saiu dele, ela não está mais nele. Então, é o excesso do mundo do trabalho e a falta desse sujeito. Então, esse sujeito que não tem lugar para ele, né? Então, inclusive, é característico, né, do processo ali da síndrome de burnout a pessoa começar a questionar sua identidade, sua competência, o que está fazendo, tudo perde sentido, e daí que parece muito aí com essa sequela de uma crise depressiva, né? As escolas passaram por momentos muito difíceis, né? Os profissionais da área da educação, e ainda passam, né? Porque tem toda uma transição aí que não está sendo muito fácil. E percebeu-se que muitos profissionais, inclusive, desistiram, né, da sua profissão naquele momento. O que você vê, por exemplo, em relação como que o burnout ele pode ser um risco para os profissionais da área de educação? Rosmar, o que nós temos de profissionais que são afastados do ambiente de trabalho justamente pela crise de burnout e acabam entrando numa situação de totalmente incapacidade, total incapacitação, corre o risco de aposentadoria, né? Então, muito profissional lá que falta ali uma série de anos de vida produtiva e o sujeito... Ele não se percebe mais Ele produtivo não e se com bom percebe. desempenho. E começa, então, a ter essa fuga, né? Então, assim, essa questão de que a única forma dele se recuperar, dele continuar vivendo, é saindo dali, né? Então, sim, a gente pode ter um profissional extremamente competente, e é isso que muitas vezes acontece na síndrome do burnout, que você tem o profissional precisando se afastar permanentemente do ambiente de trabalho. Então, o risco que se corre, né, na síndrome de burnout é literalmente queimar o ambiente do sujeito, queimar o sujeito junto, porque ele se torna, né, um sujeito incapacitado. Ouvindo você falar assim, que a gente vê o quanto a gente fala pouco sobre a síndrome de burnout, né? E o quanto é importante as pessoas realmente terem maior conhecimento sobre esse assunto. Agora os professores estão saindo de férias, né? Umas férias curtas, mas que dicas você poderia dar a esses profissionais da área da educação nesse momento que eles estão saindo para ter um respiro, né? Para ter um sono mais restaurador? O que daria para passar como dicas e até para, né, poder evitar a síndrome de burnout? Rosmar, você falou um respiro, né? Então, assim, o que falta na síndrome do burnout é justamente respirar, né? O sujeito se sente sufocado. Então, o interessante nesse momento de férias, nesse momento em que a pressão diminui, é uma autopercepção. Então, como que o sujeito está, né? Um olhar para si mesmo, né? E mudar a dinâmica da vida. Mudar a dinâmica da vida. Então, assim, Ele se perceber. e mudar a dinâmica, né? Se está percebendo que está indo para sintomas físicos, sintomas emocionais que podem levar, né, para esse agravamento, então, assim, está mais do que na hora de mudar o estilo de vida. Talvez então, não é só andar para frente, mas parar para pensar
como ele está para, né, pensar aí como resolver esse problema nesse momento. O problema Ter uma resposta melhor. O problema, Rosmar, não vai ser resolvido nas férias. Não tenha dúvida disso. Na síndrome de burnout, uma semana, um mês de descanso não é suficiente para trazer recuperação para o sujeito. A recuperação ela vem de uma continuidade da mudança da dinâmica, do estilo de vida. Então, assim, olha, ter mais momentos de lazer, momentos com a família, momento com as pessoas que você ama, momento com as pessoas que te fazem bem no sentido de que são pessoas que você leva para a vida, né? Então, filhos, esposa, esposo, né? Namorado, namorada. Prazer. Ou seja, fim de semana, independente das férias, também é importantíssimo para recarregar essas energias. Não tenha dúvida, Rosmar. É por isso que eu falo da questão da continuidade, né? Então, não basta você tirar, né, o mês de férias, as semanas de férias ali. Eu fiquei com vocês, né? Você ficou com vocês, então agora retoma todo o afastamento da família. Não, esse ficar, ele precisa continuar, né? Então, Joia, eu vou pedir licença para você e vou colocar você aqui nesse desafio. O que você, enquanto professor, hoje você está na clínica, faz doutorado, né? É professor, está em sala de aula. O que você faz por você, Davi? Vamos lá. Vamos falar em bem-estar aí, como que é? Você sabe que eu não tenho muita dificuldade de responder isso. Porque, assim, olha, a gente passa por estresse, por desafios cotidianos, e é necessário se perceber, né, qual que é o lugar que você está se encaminhando, né? E se percebe que não é um lugar que você quer, então muda essa rota, né? É olhar para si, né? Olhar para si. Então, o que eu faço cotidianamente é atividade física, né? Convivência com os meus familiares, com os meus sobrinhos. Então, ligar para minha sobrinha só para ouvir ela e falar hoje eu não falei, hoje o tio esqueceu de ligar e dizer que te ama, né? Isso então, aí mesmo. Preciso. Ela tem 3 anos, né? Ela tem 3 anos. Que paixão. Mas então assim, isso é quase como que um elixir, né? É o Rivotril da vida, né? Você sabe que eu brinco com todo mundo aqui, até que sexta-feira eu fecho a minha agenda só para ficar com meu neto. Eu acho que assim é um dia que eu ganho e muito, digamos assim, para restaurar, digamos assim, as minhas energias, né? Eu acho que a questão de você ter a questão do autoconhecimento e você também saber em que momento você está, né? E qual que é o seu limite também é importante para você verificar o que está faltando para a sua vida para você poder, né, fazer com que ela seja mais dinâmica e feliz, né? Que foi o que a gente viu até na própria pandemia, né? O quanto as pessoas tiveram que pensar nesse autocuidado maior. Teve uma matéria bem importante que passou no Fantástico, falando um pouquinho sobre essa terceira dimensão que você comentou, né? Justamente da pessoa se sentir ineficaz, né? Sentir com uma incapacidade muito grande, que é a síndrome do impostor. Né? Sempre ela acha que não vai dar conta de alguma coisa. Fala um pouquinho para a gente sobre o que seria a síndrome do impostor. Rosmar, muito bem ilustrada essa terceira dimensão característica aí da síndrome de burnout, que é esse momento em que o sujeito ele começa a desconfiar dele mesmo. Então, ele começa a olhar para si como um sujeito incapaz de dar conta daquelas coisas que ele sempre deu conta. Então, vamos pensar no ambiente educacional, né? O professor tem domínio daquele conteúdo, ele sabe daquele tema, ele se formou, ele é especialista naquela determinada área, mas, de repente, ele começa a questionar os seus métodos, começa a questionar o seu conteúdo, a sua atualização. Ele literalmente vai se inabilitando, né? Então, ele vai se considerando um impostor, ele vai questionando tudo que ele já fez, né? Tudo que ele já fez. Então, ficou ali quase como aquela sensação de ter passado a vida toda sendo um ilusionista, né? Sendo um verdadeiro mágico que ilude as pessoas, né? Então, e se a gente for perceber assim, olha, algumas características cognitivas, né, de sintomas que aparecem, então problema de foco, né, problema da atenção, lapsos de memória, né? Então que são concentração, né? Que são sintomas cognitivos que estão muito presentes aí no burnout, né? Então o sujeito começa, sim, não conseguir lembrar o nome daquele autor, não conseguir lembrar o nome daquele processo que ele estava acostumado a trabalhar. E daí me veio uma outra pergunta que eu acho muito importante a gente passar aqui para o nosso público, que é
como um professor, numa situação como essa, em sala de aula com os alunos? Veja, uma das características de comportamento, então, é a expressão de irritabilidade, de agressividade, né? Então, às vezes, um professor ele chega em sala de aula e já se coloca numa posição própria do estresse, né? Então, assim, ou fugir ou atacar, né? Você está na frente dos alunos em sala de aula, o que se faz? Ataca, né? Ataca. Então, essa expressão de uma alteração do tom de voz, dos gestos, né? Então, tanto a comunicação verbal quanto a não verbal, bastante prejudicado e que vai criando no ambiente de sala de aula um ambiente de guerra, né? Eu tinha um professor, Rosmar, que ele dizia assim que ambiente de sala de aula é ambiente de tesão, né? Então, se o professor tem tesão em ensinar e os alunos têm tesão em aprender, né? No burnout tem a perda disso, porque o tesão ele é uma força interior. É uma forma de a gente falar dessa energia vital que faz as pessoas quererem viver, né? Então, querer aprender, querer estar ali para passar informações, para trazer perguntas, né? Então, todo esse contexto de troca de energia humana se perde e você tem ali o quê? Guerra, né? Então vamos pensar É o confronto, né? confronto. Vira um confronto. Deixa de ser um conflito e já vira um confronto grande. Tá, por favor. E aqui entra uma questão, senhora Rosmar, de que o professor ele se coloca numa posição de cuidar daqueles estudantes, daqueles alunos, né? Então o professor Mas se sente impotente para, né? Se sente impotente para e tira todas as energias de onde ele puder, né? E essas energias muitas vezes são aí de estressoras mesmo. Estressoras. Acaba deixando o ambiente estressor. Isso, tá. A gente acabou falando muito sobre a síndrome de burnout, só que eu acho que tem algo bem importante para o pessoal aqui, que é em relação ao tratamento. E qual o tratamento, digamos... Primeiro que é difícil de identificar, né? Eu acho que por isso que a gente tem que estudar mais e mais sobre essa síndrome pela dificuldade para poder identificar. Mas como que é o tratamento a partir do momento de que está identificado, né? E, Rosmar, sim, a síndrome do burnout é uma complexidade. É uma complexidade, assim como tudo na vida humana, né? Mas essa é uma complexidade bastante presente aí no ambiente do trabalho, né? É multifatorial, envolve uma série de variáveis aí. O burnout é descrito, então, a partir de 1974. Né? Você veja, 1974 é pouco, né? Pensando em ciência, em conhecimento e avanço, até a gente chegar na percepção de uma descrição para que você possa, então, entrar com um tratamento, com uma intervenção, né? O que se indica de forma mais assim, muito contundente, né, é que em uma situação de síndrome do burnout não adianta só afastar o sujeito então assim, vou pegar atestado, vou sair, você vai ter férias, né? Você vai ficar uma semana, não adianta, né? Tem que ter tratamento, acompanhamento especializado que passa pela área médica, pela área psiquiátrica e que passa pela intervenção psicoterapêutica. Então, assim, é esse o caminho, né? Então, assim, desde você procurar tratamento médico para aqueles sintomas físicos que muitas vezes estão instalados, até você passar pela questão psiquiátrica, né, para verificar ali qual que é esse nível de patologização do estresse, da crise de ansiedade, da depressão, e você se encaminhar ali para uma psicoterapia onde você possa, através dessa psicoterapia, mudar, né, o teu padrão de dinâmica de vida, né, os teus comportamentos, alterar essa dinâmica. E, sem dúvida... Para que tenha mais resultados, né? E quanto tempo? É uma pergunta que todo mundo pergunta, né? Puxa, mas quanto tempo? Você veja assim, tratamento para a vida, né? Então, assim, o burnout exige um tratamento para a vida. E tratamento para a vida é enquanto tiver vida, né? Então, assim, o tratamento para o burnout, ele é um tratamento, sim, que vai ter um momento crítico, né? Que depende da gravidade do estado do indivíduo, né? Do estado ali de alteração física e psíquica que esse sujeito está. Então, você vai ter esse momento crítico que vai precisar dessa intervenção mais contundente e mais aguda, e que muitas vezes vai precisar de medicação.
até você perceber, não, então, que essa mudança, né, ela exige, então, acionar repertórios aí que dê conta para mudar a dinâmica da vida. Então, E o quanto antes, né? Não dá para deixar muito tempo, né? Rosemar tem que cuidar que a preocupação com quanto tempo vai demorar para o tratamento já é a síndrome do burnout. Né? Então, assim, ou se preocupar bem isso. com, né, quando é que eu vou terminar isso? Já você não está se recuperando. Que é a primeira pergunta que todos fazem, né? Ouvindo você falar, eu lembrei de mais um tema aqui que é muito importante a gente conversar um pouquinho, que é sobre a fadiga por compaixão. Você poderia falar para a gente um pouquinho? Então, assim, olha, Rosemar, fadiga por compaixão é também algo que a gente pode pensar envolvida aí na síndrome do burnout. Então, você perceba que nós falamos que uma das questões aí do burnout é profissionais que estão envolvidos com o cuidado do outro. Né? Então, profissionais que se dedicam por cuidar do outro, que se responsabilizam pela dor, pelo sofrimento do outro. O professor, ele é um sujeito que se preocupa com esse aluno, né? Até a palavra aluno, sem luz. Né? Então, se preocupa em dar a luz para esse... Por mais que a gente pense que não podemos olhar a educação dessa forma, né? Mas, assim, o professor ele está preocupado em selecionar um conteúdo para levar para esse aluno, que atenda às necessidades desse aluno. Né? Então, você entra em sala de aula pensando, né? Será que eu estou utilizando a melhor estratégia para esse sujeito compreender, para que ele tenha um sofrimento... Porque a aprendizagem ela é marcada por esse labor, por esse trabalhar, por esse suar para conquistar aquela compreensão do conteúdo que está sendo apresentado. Né? Então, o professor ele selecionou o alimento, né? Ele selecionou e ele vai fazer ali uma estratégia, uma metodologia para que esse aluno consiga degustar esse alimento do conhecimento e não sofra tanto com isso. Né? Então, o professor ele é um profissional que se dedica pelo outro. Ele se dedica pela criança que está ali, pelo adolescente, pelo adulto que está naquele processo de aprendizagem. E ele também é um sujeito que é muito cobrado pelo contexto, né? Então, assim, pela família, pela instituição educacional, pela sociedade. Né? Então, ele é um sujeito que tem uma pressão muito grande para que a sua atividade, né, de dedicação ela chegue a um bom termo. E a fadiga por compaixão ela é caracterizada por esse sujeito que se dedica pelo outro, mas que não percebe um retorno. Não percebe esse retorno. Então, ele pode entrar num cansaço de compaixão. O que é compaixão? Você sentir as dores do outro, você sentir o sofrimento desse outro, e você procurar trabalhar com isso, né? Você trabalhar esse sofrimento de tal maneira que você possa minimizar esse sofrimento. Né? O professor faz isso continuamente, né? Então, desde o começo do semestre e depois, desde que estabeleceu lá o plano de ensino, né? Desde que estabeleceu todas as metodologias, até cada momento em que ele está aplicando aquilo que foi preparado, aquilo que foi organizado. Né? Então, e é um sofrimento que vai... É uma compaixão que vai desde o momento que você está ali apresentando conteúdo, preparando uma avaliação, né? Recebendo aquele aluno que está sofrendo porque talvez não teve um desempenho esperado. Então, você perceba, Rosemar, que você falou da síndrome do impostor. Né? Então, o professor ele tem essa dedicação para que o aluno possa aprender. Né? Quando chega no final do semestre, esse aluno vem com um desempenho inadequado, com uma situação de exame final, né? E esse professor vem com essas... Será que onde foi que eu errei, né? Onde foi que eu falhei em passar esse conteúdo pro aluno, né? Então, assim, quantos alunos que ficaram para a final na minha turma, né? Então, e tem até uma pressão do ambiente, né? Outros professores que olham, né? Às vezes alguns comentários de um professor ou outro, olha, na minha turma ficaram tantos alunos. Outro professor diz, olha, na minha turma ficou... Então, tem essas sutilezas que muitas vezes não parece, né, pressão, mas para um sujeito que já está fragilizado, isso se torna uma pressão muito grande. Maior. Né? Como que você vê, Davi, o professor hoje com tantos desafios, né, e são muitos, na atualidade?
na atualidade, o perfil de professor continua sendo esse professor que procura ter competência, mas um perfil que, na atualidade, é um perfil que pode ser prevenção para desenvolvimento de burnout. Então, evitar que se chegue ao burnout é um perfil de professor que está numa situação de aprendizagem também. Né? Então, assim, ele não é aquele que sabe tudo, né? Ele é aquele que, sim, tem uma compreensão, né, maior, uma extensão de conhecimento maior, mas assim, olha, ele também se permitir caminhar junto com os alunos, né? Então, se permitir caminhar com esses alunos, aprender com esses alunos, né? Então, durante a pandemia, eu vi muitos relatos de professores que os alunos, professor, olha o botão que está à direita da sua tela, né? Olha o ícone que está ali embaixo do seu, né, da sua tela, do seu painel. Então, assim, veja, e nem por isso o professor se sentir incompetente, né? Incompetente por não dar conta disso, né? E se a gente conseguir experimentar mais isso, né? Essa troca com bons olhos, não desconstruir, né? Mas é uma construção, né? Junto com o aluno. Com o aluno. Isso mesmo. E essa troca, né? Então, assim, essa questão de humanização, né? Então, assim, o despertar para um professor que é humano, né? O despertar para um professor que tem suas fortalezas, que tem lá os seus pontos fortes, né? E que está ali numa posição que tem suas fragilidades e que, em contexto, né, junto com esses alunos, pode construir um caminho onde todos se desenvolvem, todos crescem, né? Então, um professor que está em contínuo desenvolvimento, mas não enquanto pressão, porque ele precisa ser cada vez melhor, ele precisa estar acima dos alunos ou acima de... Então, é esse perfil que é um perfil muito saudável, né, e que permite aí uma humanização e um sentir que tem valor a atividade, né? A atividade tem valor e é uma atividade que vale a pena ser desempenhada e que a sociedade precisa, né? E que a sociedade precisa. E que o professor nunca vai desaparecer, por mais que você tenha metodologia, as mais diversos tipos de metodologia e as mais diversas configurações de educação. Então, a educação é uma invenção do ser humano para que a gente possa passar essa aprendizagem para frente e que a gente tenha aí o professor, né, sendo esse maestro, esse sujeito que está aprendendo novas sinfonias, né, mas que vai estar sempre ali, né, regendo e cantando junto. Davi, o que você poderia deixar aqui, o que você pode deixar aqui para a gente hoje em relação a uma mensagem aos nossos gestores, professores e educadores que estão nos assistindo agora? Eu colocaria o seguinte: fora o burnout e mais burn-in. Então, ter mais essa noção de que, assim, olha, nós precisamos ter uma combustão interna. Então, para viver, a gente precisa de luz, precisa de energia. Mas isso precisa estar muito do interno que é levado para fora, não do fora que é levado para dentro. Então, mudar essa dinâmica dos vetores, né? Estresse é uma palavra que vem da engenharia, né, para a área da saúde, né? Então, a gente também pode pensar assim, olha, vetorialmente aí da física aí para pensar essa situação psíquica e física do burnout, né? Então, essa energia, né, ela precisa partir de dentro, precisa partir do sujeito. Nós precisamos ter vida interior para que a gente possa contagiar o mundo de vida, né? Então, e isso acontece com o gestor, com o professor, acontece no ambiente educacional. Quando você tem pessoas vivas, né, o ambiente vai estar vivo, né? O ambiente vai estar vivo, né? Tem um ditado que diz: cuide-se para cuidar do outro, né? E é por aí mesmo. Davi, eu quero agradecer a riquíssima troca que nós tivemos aqui, falando sobre um tema tão importante como a síndrome de burnout. Muito obrigada. E conversaremos. Quero ver você lá no nosso simpósio de educação, que logo, logo acontecerá em setembro. Tá bom? Fica aqui o convite. Muito obrigado pelo momento e estou à disposição. Obrigado pela acolhida. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado pela sua presença a mais um podcast aqui do Cinep Paraná.